para mais uma vez engrandecer esse Deus, aleluia, que com a sua infinita misericórdia nos alcançou, dando o seu único filho, por amor a mim, por amor a você. glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós pensamos que somos bons em alguma coisa, mas que seria de nós se não fosse Jesus? Deus, aleluia. O que seria de nós se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer lá naquela cruz? Você já parou, irmão, algum dia para pensar onde é que você estaria nesse momento? Se a graça, se a misericórdia não tivesse alcançado a tua vida? Muitos, talvez, já teriam até descido à sepultura, porque pelos nossos feitos, nós não somos merecedores de estar aqui, mas a misericórdia nos alcançou. Aleluia. 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 Irmãos, eu vou estar lendo nesta noite, eu gostaria que a igreja acompanhasse. Eu não gostaria de sair do tema que me foi dado. Quando me foi dada a oportunidade, quando eu fui convidado, eu até disse para o irmão Carlos que eu tenho um pouco de dificuldade com temas, mas eu peço a Deus e ao Espírito Santo que me conduza pelas águas tranquilas nessa noite. Aleluia. Salmo de número 46. Eu vou estar lendo ele todo. E se o Senhor assim me conceder, estarei ministrando dentro do Salmo 46. Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Os irmãos podem se assentar, glorificando e adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero aqui de antemão fazer os meus agradecimentos ao pastor Paulo, que pela unção, pela graça, pela misericórdia do Senhor permitiu que eu estivesse aqui para nesta noite ministrar a palavra do Senhor. Ao nosso irmão Carlos, que me fez o convite, os obreiros desta casa que me confiaram a palavra nesta noite. Quero agradecer a você que está aqui, irmão. Eu quero dizer para os irmãos que tem alguns rostos aqui que eu conheço. Eu moro aqui no bairro da Igrejinha desde o final dos anos 90 e tem algumas pessoas que talvez não me conhecem, mas eu moro aqui já tem quase 30 anos no bairro Igrejinha. Tenho alguns amigos aqui nessa igreja aqui, irmãos. Tem pessoas aqui que eu considero mais que irmãos.
Esse jovem que está aqui na frente, irmão Iago, irmão, se eu for contar testemunho de salvação, de livramento de Deus, eu sofri 3 acidentes, e todas as 3 vezes Deus colocou esse jovem para me ajudar. Onde em algum desses acidentes eu quase morri, quase perdi minha vida, mas aquele jovem estava lá. Não sei porquê, eu até falei com ele um dia: rapaz, eu não quero nem que você venha perto de mim no meu horário de almoço, porque sempre que está perto de mim eu quase morro. Mas é bênção, esse menino é maravilha na minha vida. Eu tenho ele como irmão. Ele só não quis me emprestar 1 milhão que eu pedi para ele, mas está na conta, uma hora ele vai me emprestar. Amém? Irmãos, vamos entrar na palavra que o Senhor me deu nessa noite. Irmãos, para a entrada dessa palavra, eu quero dizer, é algo que o Espírito Santo me deu e eu quero transmitir para a igreja: nunca pare de adorar. Aleluia, glória. Nunca pare de adorar. Você quer ver o agir de Deus na tua vida? Permaneça na posição de adorador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, quero dizer para os irmãos que esse Salmo de número 46, do versículo 1 ao 3, ele se trata de proteção. Ele exalta a proteção de Deus para com aqueles que o temem, com aqueles que o servem, que andam em obediência, em sinceridade, em retidão de coração. Ainda que as lutas venham, ainda que as provações venham nos atingir, mas Deus está sempre ali mostrando que Ele é refúgio, socorro bem presente. Irmãos, e na data do dia de hoje, eu indo para o trabalho, porque durante esses dias, desde o dia em que eu recebi o convite para ministrar esta palavra, eu venho dedilhando a Bíblia e fui buscando palavras, e hoje, indo para o trabalho, irmãos, eu pensei até que o arrebatamento da igreja seria hoje, porque o Senhor me tomou da minha casa no serviço numa glória tão grande, falando comigo a respeito de quão grande Ele é em proteger os seus servos. Aleluia. E o Senhor me fez lembrar da passagem de Eliseu, quando ele estava com o seu moço cercado. Se os irmãos puderem meditar, está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 14 em diante, irmãos. Eu quero ler, irmãos, só para você entender como é que Deus, Ele move o céu para te defender. Você que talvez, por algum motivo, por alguma dificuldade boa, por alguma aflição na tua vida, já pensou até mesmo em parar. E talvez já até perguntou: qual motivo eu tenho para continuar nessa caminhada? Deus, Ele te dá 11 mil motivos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Aleluia. Então eu só quero dizer: continue adorando. Nunca pare de adorar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e eis um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ah, meu Senhor, o que faremos? Irmãos, quando vêm as dificuldades, muitas das vezes nós esquecemos a quem servimos. Esquecemos quem é que está acima de nós, quem foi que nos escolheu, quem foi que nos separou. Aquele homem estava do lado de um grande profeta e já tinha esquecido
do Deus em que aquele profeta servia. Então o profeta disse, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu a Deus e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não importa o tamanho da luta que se levanta contra você, não importa o tamanho da dificuldade que você enfrenta, mas eu quero dizer para você que Deus move os céus e Ele traz exército de anjos para batalharem em teu favor, para te darem a vitória, para que o nome dele seja engrandecido. E para que temer diante da dificuldade? Por que temer diante das aflições? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele foi embora, ele disse: eu não vou deixar vocês só, eu estou com vocês todos os dias. Então por que temer se nós temos um Deus Todo-Poderoso que move o céu em nosso favor para nos abençoar? A palavra nos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Não basta apenas nós nos aproximarmos de Deus sem crer que Ele realmente existe. Quer ver Deus trabalhar? Creia. Quer ver Deus operar na tua vida? Aleluia, creia em sua palavra. Não espera o milagre acontecer para você crer. Creia que o milagre virá na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Irmão, você quer ver angústia tão grande e Deus dar livramento, Deus mostrar que Ele está perto? A palavra de Deus nos fala que havia uma mulher viúva e que vieram os credores para tomar seus 2 filhos, e Deus ali se mostrou presente quando ela foi até o homem de Deus. Mais uma vez, lá na frente, Jesus ia caminhando e vinha saindo uma mulher carregando a única coisa que ela tinha, o seu único filho. Mas Deus estava ali presente, dando a ela de novo o prazer de ter o filho dela vivo em seus braços. Aleluia! Deus, Ele é socorro bem presente. Na maioria das vezes, irmãos, é nós quem falhamos com Deus. Deus nunca se afasta de nós. Deus, Ele nunca deixa o homem desamparado. O homem que por sua própria vontade se afasta do Senhor, mas Deus Ele é bondoso, e até o último momento de sua vida, Ele está sempre tentando resgatar esse homem para perto de si. Aleluia! Deus é socorro, refúgio verdadeiro. O salmista, no Salmo 120, ele pode dizer: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde é que vai vir o meu socorro? Quando você, irmão, estiver passando por alguma dificuldade, lembra-se que você serve um Deus Todo-Poderoso, e é que de lá que vem o teu socorro. Irmão, se fosse eu contar aqui testemunho, eu não vou contar testemunho hoje, eu fiz o propósito de não contar testemunho, mas eu vou contar para você testemunho. Se você não se converter a Jesus Cristo, irmãos, você tem que se render, porque o que Jesus fez aqui na vida deste homem, deste humilde servo, irmãos, é para qualquer um se converter. Aleluia, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Pelo que não temeremos, ainda que as águas, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluia. Eu encontro mais uma vez na palavra de Deus
que me chama a atenção, de homens que estavam acostumados a sair todos os dias para o mar. Aqueles homens eram acostumados já com tempestade. Eles já eram acostumados a enfrentar dificuldades quando eles saíam para pescar. Mas um dia levantou uma tão grande tempestade que aqueles homens tiveram que chegar até o Senhor. E aonde é que ele estava? Bem presente. Aleluia. E ele estava bem presente para ajudar. E quando ele se prontificou, o mar que estava furioso, o vento que estava bravo, teve que se acalmar, porque na presença dele não tem inimigo. Na presença de Jesus não tem potestade que fique de pé, não tem inimigo, não tem adversidade que se levanta contra os seus servos. Porque o seu poder maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o que está conosco do que todo o exército que se levantar contra ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E para você ter vitória, para você ter êxito, Deus move o céu inteirinho. Deus, ele manda até seu filho morrer na cruz por amor a ti. Você já parou para pensar, irmão, quão grande é esse Deus? O quanto é grande o amor desse Deus pela humanidade? Que por amor a ti, quando todas as células estavam arriscadas contra nós, quando já não tinha mais solução, ele enviou o seu único filho para desfazer todas as obras do diabo e te dar o lugar, o direito de estar aqui e se comunicar diretamente com ele. Aleluia. Aleluia. Ele não poupou Jesus para te dar o direito de se achegar a ele novamente. E muito mais ele fará por você, se você permanecer firme. A palavra fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluia. Este rio, irmãos, ele está aqui nessa noite passeando no meio da igreja. Aleluia. A palavra de Deus fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita dentro de mim, dentro de você, e é o Espírito Santo. O rio, ele está passando aqui no nosso meio. Na maioria das vezes, a falta não é da água. Não é água que falta, irmãos, no meio da casa de Deus. A necessidade é de sede. Muitos já têm perdido a sede de buscar. Muitos já têm perdido a sede de conhecimento, o desejo de se aproximar deste Deus, aquela ânsia de buscar, de conhecer esse Deus, de se aproximar mais dele, de fazer conhecido por ele. Porque se você buscar conhecê-lo, ele também vai se mostrar para ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Irmãos, muitas pessoas têm pensado em desanimar diante das adversidades. Quando a palavra fala que não será abalada, irmãos, nós vivemos nesses últimos 2 anos que passou por um momento tão difícil na terra. Não sei se os irmãos acompanham o noticiário, mas se os irmãos não acompanham, é bom que acompanhem, porque tudo é alerta para nós, a Igreja de Cristo, onde a natureza se levantou
na terra, trazendo grandes tempestades, e muitos crentes até mesmo entraram em um desespero. Teve pessoas que eu ouvi, estavam mandando até a juntar alimento em suas casas, pensando que Deus iria deixar eles passar fome. O Senhor falou desse jeito: olhai vós para as aves dos céus, eles não têm celeiros, eles não ajuntam, eles não plantam, eles não colhem, e Deus assim tem cuidado de cada um deles. Aleluia. Não tendes vós muito mais valor do que qualquer um deles? Aleluia! Glória a Deus! Quantas pessoas entraram em desespero pensando que iria passar fome, iria passar necessidade. Irmãos, no ano de 2019 a terra passou por uma pandemia, e só quem estava firme permaneceu. Quantas pessoas naquele período de quarentena esqueceram quem era Deus, porque tinha que ficar em casa? Eu vou fazer o que eu quero. Acabou o período de quarentena, esqueceu quem era Deus, não voltou mais para casa. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, manteve os seus fiéis. O Senhor, na sua infinita misericórdia, nos sustentou, e aqueles irmãos que permaneceram com a sua fé firmada na rocha que é Cristo, estão de pé. Não importa qual seja a dificuldade, se venha tempestade de água, de vento, terremoto, vulcões, ou se venha até mesmo uma pandemia, nós estaremos aqui até o arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós que servimos a este Deus, temos que ter certeza do Deus em que nós servimos, e confiar na provisão dele, e confiar em sua provisão. Aleluia. O problema, na maioria das vezes, irmãos, em nossas vidas, não é a presença da luta, da dificuldade, não é a presença dos inimigos. O problema, na maioria das vezes em nossas vidas, é a ausência de Deus. É quando nós esquecemos de Deus, nos afastamos dele por algum motivo. Aí, irmãos, o problema em nossa vida aperta, as coisas em nossa vida ficam difíceis. Mas quando nós nos entregamos a este Deus, quando nós nos depositamos diante dele, ele nos guarda, ele nos protege, e ele exalta o seu nome. Glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Aleluia. O salmista, no Salmo de número 91, ele diz: esperei. Salmo de número 91. Glória a Deus. Irmãos, às vezes é tanta palavra que eu até esqueço. Glória a Deus. No livro de número 91. Glória a Deus. Ele pode ser bem alegre, irmãos, em citar este salmo para nós. Muitas das vezes nós deixamos a nossa Bíblia em casa aberta neste salmo, mas não nos aprofundamos em lê-lo. Eu, por uma vez, irmãos, estava passando uma tribulação tão grande que eu não sabia mais o que eu fazer. E um missionário, ele pôde falar comigo: João, você vai ler esse salmo todos os dias, até Deus se revelar para ti. E certo dia eu estava num lugar igual esse daí, onde está o irmão ali com a bateria e o irmão com a guitarra.
E eu, irmãos, a luta era tão grande, a aflição era tão grande, que eu chorava tanto, a ponto da igreja inteira ouvir meu pranto. E nós entramos para um lugar igual aquele ali, fomos orar. E eu pude, irmãos, contemplar uma luz como se fosse um flash de solda, que eu não conseguia ficar com os meus olhos abertos. E a partir daquele momento eu pude entender que Deus estava na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, quando você habita no esconderijo do Senhor, você pode obter descanso, porque Ele é teu guarda. O guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dormirá, ele estará sempre pronto a te responder nos momentos de aflições. Na maioria das vezes nós não recebemos, na maioria das vezes nós não vemos Ele operar, é porque nós esquecemos dele e não clamamos a Ele. Você já parou para pensar que Daniel, quando ele entrou lá na cova dos leões, você acha que Daniel parou de orar igual ele fazia? Ele já era acostumado a orar ao Senhor, ele era fiel, tanto fora da cova quanto lá dentro. E assim temos que ser nós. É na luta, temos que ser fiel. Quando nós estamos na bonança, temos que ser fiel ao Senhor. Para que quando, irmãos, vier uma dificuldade tão grande, que nós vier a entrar na dificuldade, entrar na cova como ele entrou, o Senhor faça com que aqueles que lá te lançaram, com que aqueles que lutaram para que você estivesse ali, vá orar por ti. A palavra fala que naquele dia não teve som, não teve música, não teve comida, tudo porque o servo do Senhor estava lá na cova. E por amor a ti, o céu se move, a terra tem que parar, os adversários, eles têm que se prostrar, o leão tem que ficar com a boca fechada, porque quando você entra na cova, não tem cheiro de carne, tem cheiro de unção na tua vida. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o mundo aí fora passa por dificuldades, igual eu e a você. Só que quando o mundo lá fora passa, na maioria das vezes, por dificuldades, muitos vão para a bebida, muitos vão para as drogas, muitos vão se prostituir, vão se perder, mas você tem uma diferença, que quando entra em alguma dificuldade, se ainda não passou, vai passar, porque você é homem e está na terra. Mas tem uma diferença, que quando a luta vier, você vai se lembrar desse Deus e vai correr para os pés dele, e ele vai te dar a tua vitória, e ele vai mover o céu em teu favor, ele vai se levantar em teu favor. Glória a Deus. Aleluia. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Irmãos, foi difícil entender este salmo, porque esse salmo se trata de uma possível guerra que haveria de ter em Jerusalém. E eu buscava entendimento dessa palavra quando eu recebi esse tema, que ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Eu buscando a Deus, querendo entender que palavra é essa. O mundo aí fora, irmãos, nos últimos dias tem se levantado contra a igreja de Deus. O mundo aí fora, nos últimos tempos, tem se levantado contra os escolhidos do Senhor. Mas o Senhor, com a sua mão forte,
será exaltada, o nome do Senhor será engrandecido por causa da igreja dele que está na terra. O mundo vai se levantar contra a igreja de Deus, mas não vai resistir, porque o poder de Deus é grande, é maior sobre a minha e a tua vida. Irmão, não tenha medo. Se algum dia alguém se levantar contra você porque tu és crente e crê em Deus, se algum dia alguém vier a te criticar pela tua crença, pela tua comunhão com Cristo, não tenhas medo, permaneça adorando. Irmãos, eu trago à memória aqui o apóstolo Paulo enfrentando dificuldades, indo lá para a prisão. Ele era adorador antes de ir para lá para a prisão. E ele parou de adorar? Em momento algum ele deixou de ser adorador. Ele estava lá na prisão adorando, e o Senhor enviou seu anjo lá na prisão para livrar ele daquelas correntes que o oprimiam, das algemas que lhe prendiam. Aleluia! Irmãos, isso é para nós enxergarmos como é a ação de Deus nas nossas vidas. E às vezes, irmãos, nós entramos em apenas um pouquinho de dificuldade e já queremos parar, já queremos desistir. Eu quero dizer para você, não desista não. Qual é o tamanho da tua dificuldade? Qual é o tamanho da tua luta? Você já parou para pensar que às vezes você já entrou em lutas e dificuldades e já venceu e nem percebeu? É porque era Deus te conduzindo. É porque era Deus, irmãos, que estava com você. Aleluia! Glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, irmãos, e sabei que há um Deus. Aleluia! O apóstolo Pedro foi lançado na prisão e a igreja orava por ele. Eu imagino a aflição daquele homem, depois de ter pregado, ganhado tantas almas, e agora estava ele ali, açoitado. Mas a palavra fala que a igreja orava por ele. E de repente o Senhor manda um anjo lá dentro daquela cela e tira ele para fora. Irmãos, e o povo, os soldados não entenderam nada, porque ele estava guardado por vários soldados. No outro dia não tinha mais preso lá dentro. Isso é para você ver como é que é o nosso Deus. Ele faz, e aqueles que estão ao teu derredor te observando, te cercando, pensando que tu não vai conseguir, pensando que tu não vai vencer, achando que para tu já não tem mais jeito, fica de boca aberta, sem saber como foi que ele conseguiu, como foi que ela conseguiu, como foi que ele venceu. Era para ele ter desistido, era para ele ter parado, era para ela ter desanimado. A chance todas era contra ele, era contra ela. Mas lá está ele de pé, lá está ela adorando. Aleluia! É porque Deus, Ele é o teu refúgio, socorro onipresente na hora das adversidades. Aleluia! Irmãos, é tempo de nós ficarmos firmes e permanecer com esse Deus, porque, irmãos, a luta ela vai aumentar a cada dia para você, para mim que sou servo de Deus. E se algum não passa por luta, não passa por dificuldade no trabalho, na escola, em casa,
Irmãos, tem alguma coisa de errado. Eu quero dizer para você que às vezes lá no teu trabalho alguém se levanta, mas o teu Deus está lá te dando o livramento. O teu Deus está lá contigo, te guardando, te protegendo. Lá no colégio, talvez as pessoas não concordam com a tua atitude em servir a Deus, mas o Senhor está lá contigo. Lá dentro do teu lar, talvez o teu esposo e a tua esposa se levanta contra você, e dentro da nossa casa a luta ela é maior. Dentro do nosso lar, quando há alguém que não serve a Deus, a luta é maior, mas o Senhor, Ele vai entrar lá dentro da tua casa, Ele vai destruir a fúria do adversário e te dar a vitória, porque Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Se tem alguém lá que ainda não crê, se tem alguém lá que ainda não acredita, permaneça crendo, permaneça acreditando que o Senhor vai te exaltar dentro da tua casa. Aleluia! Irmãos, eu fui o primeiro a me converter dentro da minha casa, e era uma dificuldade porque nós éramos acostumados toda semana. Nós somos 3 irmãos só, e toda semana nós fazíamos festa lá em casa. Como era 3 homens, todos 3 trabalhando, todos 3 solteiros, e nós irmãos tínhamos costume de beber, encher a cara e fazer de tudo. E aí eu me converti ao Evangelho. E os meus irmãos, quem é que concorda com isso? O cara agora virou outra pessoa. Mas eu me permaneci aos pés da cruz. Aleluia. O Senhor salvou meu padrasto. Quem conheceu meu padrasto aqui na igrejinha e viu nos anos 90, mais ou menos, nós viemos para cá, na igrejinha. Ele andava aqui na rua, irmãos, até arrastado de tanta bebida. Mas um dia, lá estava ele chorando aos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ele morreu na Covid-19. Aleluia. Ele veio a passar para o Senhor, irmãos. Tem 4 anos mais ou menos que ele passou para o Senhor. Ele dormiu no Senhor. Ele não morreu, porque para Deus não existe morto. Ainda que a pessoa não esteja servindo a Ele, mas está vivo. E o meu padrasto foi nos braços do Senhor. Com meus 2 irmãos, um irmão se converteu, está desviado, o outro está servindo ao Senhor. Para a honra e a glória de Deus, o Senhor está salvando. Para a honra e a glória de Deus, o Senhor continua libertando. E eu, irmãos, eu quero desde já aqui parabenizar vocês pelo trabalho lindo que eu tenho visto vocês fazerem nesse bairro. Não desanima disso não. Não desanima de pregar o Evangelho lá fora não, porque às vezes o meu irmão que está desviado precisa de uma palavra tua. Às vezes a minha mãe que ainda não aceitou Jesus precisa ouvir você pregar o Evangelho. E esse Deus há de quebrar todo o arco, toda a lança, todos os carros de fogo, tudo que tem tentado impedir de que ela se converta a Jesus. O Senhor há de jogar por terra. E aquele teu parente que ainda não está aqui, eu creio que o Senhor vai trazer, porque por amor a ti, Ele disse, por amor a ti, eu trarei os teus. Aleluia. Aleluia. Glória. Talvez você não entende por que foi que Jesus me escolheu. Qual é o motivo de eu estar aqui? Irmãos, não queira entender os planos de Deus, não queira entender o mover de Deus, apenas continue no projeto, apenas continue no propósito que Ele te colocou. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Eu exalto o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Quando todas as
nosso favor e escrevia lá na cruz com seu sangue: inocentes. Aleluia! Inocentes. Quando tudo era contra você, quando tudo era contra você e a tua alma já estava destinada à perdição, Ele estava lá com os braços abertos, dizendo: inocentes. Aleluia. Eu quero dizer a você, irmãos, não desanima não, não para na caminhada não. Aleluia. Às vezes vem algo sobre nós para tentar tirar, desviar o nosso foco de Cristo, desviar o nosso olhar da cruz. Mas eu quero te dizer: continue olhando para a cruz, continue olhando para a cruz, que é de lá que vem a tua vitória, que é de lá que vem o teu socorro. Aleluia. Irmãos, enquanto Pedro olhava para o Senhor, ele andava sobre as águas. Mas no momento em que ele parou para olhar a tempestade, ele perdeu o foco. Eu quero dizer para você: vai vir dias que vai ser tão difícil em tua vida. Eu falo porque eu já passei. Vai ser tão difícil em tua vida que você vai pensar: eu não vou caminhar mais. Tem dias que dá vontade de você sair andando, e andando, e andando, sem rumo nessa terra. Mas aí veio o Espírito Santo, o Consolador amado, aquele que Jesus disse que estaria conosco. E ele começa a palestrar em nossos corações: eu estou contigo. Vai só mais um pouquinho. Eu estou contigo. Continue. Vai mais um pouco. E lá na frente, quando nós olhamos para trás, aquela luta, aquela dificuldade que nós achávamos que nós não íamos conseguir, ficou lá para trás. E nós estamos lá na frente, adorando, glorificando, exaltando a Ele, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. E as palmas agora ao nome do Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Eu quero dizer para você, irmão, se tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus, aqui nós não pregamos religião, mas nós pregamos Jesus, Salvador. Você precisa crer que Ele desceu do céu, andou aqui nessa terra durante 33 anos, e que um dia Ele morreu lá na cruz, por amor a mim, por amor a você. Porque nós já estávamos, irmãos, com uma sentença. O Senhor olhou para a terra, a palavra diz que Ele não viu nenhum justo sequer, mas Ele, cheio de amor, Ele enviou Jesus, um ser tão perfeito. Ele andou aqui na terra, curou, libertou paralítico que não andava, um homem que estava ali há muitos anos à beira de um tanque, e Ele foi lá, restituiu a saúde daquele homem. Uma mulher que há muitos anos padecia de um fluxo de sangue, ressuscitou um homem, ressuscitou o filho de uma viúva, e ele foi morto por causa disso, porque ele curou. Ele foi morto porque ele ressuscitou morto. Ele foi morto porque ele libertou acorrentados por Satanás.
E Ele quer te salvar. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, eu quero dizer para você, amado, não perca a oportunidade de aceitar Jesus. É necessário aceitar Jesus. É necessário você se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. É necessário você crer que Ele é Salvador. Erguer as tuas mãos confessando que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz por te amar. Porque, irmãos, eu costumo pregar aí fora. Eu quero dizer para o pastor que foi difícil pregar neste tema, porque, irmãos, eu sou líder de evangelismo ali na congregação, líder dos irmãos, e eu gosto muito sempre de pregar a respeito de salvação, porque, irmãos, eu fui salvo um dia. Aleluia. Irmãos, eu, para não entrar na igreja, às vezes eu ia armado para a rua, porque eu saía de casa daqui, ali onde é que está a porta da igreja, tinha uma igreja, Assembleia de Deus, e todo dia estava lá o irmão Joãozinho me convidando para entrar na igreja. Às vezes eu saía armado para ele ver e não me convidar para entrar na igreja. Mas o Senhor, Ele, o Deus Todo-Poderoso, o dia que Ele quer, irmãos, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode fazer o que tu quiser, cortar várias voltas, mas se o Senhor quiser te pegar, Saulo, Saulo, quem é tu que me persegues? Aleluia! E o Senhor, Ele te acha onde quer que você se esconder. O Senhor te acha. Certo dia eu estava lá numa fazenda, na fazenda do ex-prefeito de Matias Barbosa, e foi lá dois irmãozinhos, me convidou para estar numa igreja. Irmãos, eu não gostava de igreja, mas eu fui lá, e para a honra e a glória do nome do Senhor, eu estou aqui. Aquele que não gostava de crente, irmãos, eu já fiz muita coisa de errado, mas o Senhor me salvou. Aleluia. Talvez você ache que Deus não pode resolver o teu problema, que Deus não pode